Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E hoje a teacher separou aqui um pouco desse assunto, né, polissemia, páginas 32 e 33, tá? Vamos ver o que é isso? Let's go! Gente, ele já inicia assim, dessa forma. O que é a polissemia? Polissemia é uma palavra que tem vários outros sentidos. Por exemplo, em português, a palavra manga. Manga pode ser a fruta, pode ser a manga da camiseta, pode ser o verbo mangar, que é sinônimo de zombar dos outros, né? Então, assim, tem uma infinidade de palavras que se escrevem da mesma forma, pronuncia da mesma forma, e sentidos diferentes, dependendo de como que ela está empregada na frase, a gente vai entender de uma forma. Assim também acontece no inglês. Então, observando aqui, vamos lá. Watch a play, assistir uma peça. Play the guitar, tocar violão. Play a role, que é fazer aí um papel, né? D, play tênis, jogar tênis. Aí pode tirar o tênis e colocar vários outros esportes, tá? E, press play, apertar o play. E F, play cards, jogar cartas. Isso aí é só mostra assim 6 exemplos diferentes de como utilizar a palavrinha play, tá bom? Aí eu tenho aqui na página 32, carry out research on the meanings of the word play and share them with your classmates. Think about which words would be used in Portuguese in each case. Então, assim, ele pede para que vocês peguem a palavrinha play e tentem analisar quais são as formas que vocês conhecem, quais estruturas, e tentem perceber como que é a interpretação disso em português, para que vocês percebam, né, a maneira de que tem vários sentidos a palavra play, até mais do que esses exemplos que foi mostrado. Mas é uma atividade que era para ser feita em sala, junto com os outros alunos, e a possibilidade que a gente tenha fazer juntos no nosso plantão segunda-feira, né? Então aguardo vocês lá. Já a questão 4 diz assim, escolha uma outra palavra em inglês que tem um ou mais de um significado e fale com os seus colegas. Lembre de incluir os exemplos e definições, tá? Então, assim, fora o play, quais outras palavras que vocês conhecem que tem, né, mais de um significado? Trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos ver que exemplos são esses. A palavra man. Então, olha só. Quando a gente fala man, a gente pode analisar aí a evolução das espécies, o Homo sapiens. Quando a gente fala man, isso tá falando da nossa espécie, não tá falando do sexo masculino, tá falando como humano, Homo sapiens, tá? Fala também sobre como o oposto de feminino, né, o man, e também ele tem um sentido de uma criança crescida, né? O boy, quando cresce, ele se torna o man, tá? Então, 3 definições diferentes para um termo apenas. Eu trouxe outra palavrinha também, mouse. Quando a gente fala de mouse, a gente pode pensar que é o que a gente utiliza para o computador, notebook, ou simplesmente o animal. E assim como apresentei para vocês duas, existem outras mais. Vou deixar a dica para vocês pensarem aí, quem aparecer no plantão a gente conversa sobre isso, tá? As definições dessas palavras, polissemia nessas palavras. Vamos para a página de exercício 33? A página 33, vocês têm que resolver essa cruzadinha. E olha só, a parte que está escrito down são essas palavras de cima para baixo, e across são essas que atravessam a página, tá? Então, para poder completar, tem que ler a legenda, tá? Dá um pause, pensa direitinho e dá o play pra gente corrigir juntos, tá bom? Vamos lá, galera? Número 1, past of enjoy, o passado de enjoy, enjoyed. A questão 2, que é across, the day before today, o dia antes de hoje é ontem, yesterday. 3. If you like water, go. Se você gosta de água, vá. Fishing, nadar. Desculpa, nadar não, desculpa, gente.
pescar. Se você gosta de água, vá pescar. Isso aqui, gente, vocês iam tentar encaixar swimming, não ia dar certo, só ia dar o fishing. Agora a 4, past of play, passado de play, played. 5, if you want to relax, you can sleep in a, como que é rede em inglês? Hammock. A questão 6, you can read in your free time. 6, cadê o 6? Ele tá across, aqui. Você pode ler o livro no seu tempo livre. 7, past of pay, passado de pagar, paid. E 8, you go to school yesterday. 8. Eita, gente, I'm so sorry. Aqui esse you go é o passado, tá? Como que eu utilizo o passado? Se fosse... Aqui eu sei que é passado por causa desse termo yesterday. Aqui fica did. Did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem, tá? Isso aqui, a 8 é did, passado de do. Galera, página 31 eu vou explicar pra vocês que eu gostaria de fazer com vocês no plantão, mas eu acho meio difícil porque não aparece tanta gente, mas vocês podem praticar em casa com um amigo ou o que seja, tá? Aqui é um jogo de tabuleiro, vocês vão precisar de o dadozinho para jogar ele e de alguns objetos pequenos para poder vocês avançarem as casas. Mas olha só, não tem dado, então corta papelzinho de 1 a 6, amassa, põe dentro de um recipiente e vai sorteando os números e colocando de volta. Cada vez que for a vez da pessoa, coloca os números de volta para tirar, né? Tem que ser justo, tem que ter os 6 lá dentro e a pessoa tem que sortear os números. Então olha só, vocês vão teriam que responder cada pergunta dessa utilizando a forma passado, simple past. Tá? Por exemplo, vamos a 1. What time did you go to bed last night? Que horas que você foi dormir a última noite? E aí você utilizaria as expressões que a gente viu nesse terceiro bimestre. I went to bed at... Eu fui para a cama às... Vamos pegar outra pergunta? What did you do for your last birthday? O que você fez para o seu último aniversário? O que tinha para comer no seu último aniversário? Então, por exemplo, um bolo. I made a cake. Eu fiz um bolo, né? Que é make a cake, então passado de make é made, I made a cake. Então, é outro exemplo. Você só tem o direito de avançar na casa que você conseguir responder. Não conseguiu responder? Volta. Aí espera a sua vez para sortear novamente quantas casas você vai avançar. Terminou, teacher? Ainda não. A gente tem um exercíciozinho. Mude as frases para o passado simples. Então eu tenho entre parênteses os verbos já na estrutura correta, onde eles devem ficar, só que eles estão na forma infinitiva. Vocês devem colocar no passado, tá bom? Então lê com calma, analisa cada questão, conjuga no passado simples, utilizando as regras que a gente já falou em aulas anteriores e volta aqui para corrigir junto comigo. Let's go, galera! Vamos ver como é que fica a questão 1? Vamos lá! A letra A. Last year I spent my holiday in Ireland. Ano passado eu gastei, as minhas férias na Irlanda. B. It was great. Era grande ou era legal. Isso foi legal, né? C. I traveled around by car with 2 friends and we visited lots of interesting places. Eu viajei de carro com 2 amigos e nós visitamos muitos lugares interessantes. D. In the evenings we usually went to a pub. Passado de go, né? Nas noites nós frequentemente íamos a um pub. One night we even learned some Irish dances. Uma noite nós aprendemos algumas danças, lá da Irlanda. We were very lucky with the weather. Nós fomos muito sortudos com o clima. E por último, it didn't rain a lot. Não choveu muito. It didn't rain a lot. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender a proposta da atividade, tenham conseguido responder. E se ficaram com dúvidas, vocês sabem onde me encontrar. Tô toda segunda-feira disponível para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Bye, bye!
Então, voltando aqui mais uma vez, e hoje, dia 7/10, a gente vai corrigir aqueles exercícios que a gente passou ontem, né, no caso, para vocês estarem praticando em casa, para cada vez mais se aperfeiçoarem nesses cálculos, tá? Então vamos lá, correção de revisão. Lá a primeira questão, determine a força resultante em cada uma das situações a seguir, indicando a intensidade, a direção e o sentido. Letra A, temos ali o bloco, temos a força 1 é 4,5 N, a gente vê que o vetor dele é mais longo, e F2 3,4 N. Primeiro que a gente faz, coloca na fórmula. A fórmula é o quê? FR, que é força resultante, igual a força 1 mais força 2. Por que é mais? Porque eles estão no mesmo sentido, então eles estão ajudando, no caso, para levar esse bloco para no sentido horizontal para a direita. Então, no caso aqui, você vai somar. Então, a força resultante é F1 mais F2. Estou colocando na fórmula, FR igual a 4,5 mais 3,4, que vai totalizar 7,9. Não esquecendo de colocar o sentido horizontal para a direita. Beleza, aqui tá fácil, mas teve gente que ainda confundiu. Vamos para a letra B. Temos o bloco e temos dois sentidos diferentes, para vertical para cima e vertical para baixo. Força 1, 2,6 N e força 2, 0,5 N. O que é preciso fazer? Colocar na fórmula força resultante igual a força 1 menos F2, que é força 2. Por quê? Porque estão em sentidos opostos. É como se fosse aquela briga de puxa corda, uma equipe de um lado, equipe do outro. Pois é, só que vai prevalecer para quem está com a força maior. Então, vamos pegar lá na fórmula FR igual a F1 menos F2. Então, FR igual a 2,6 menos 0,5. Resultado da FR igual a 2,1. No caso, vertical para cima. Se fosse uma briga de corda, quem ia ganhar é quem tem a força maior. Então, quem tem a força maior é a força 1, que é 2,6. Então, o resultado final é 2,1 vertical para cima. C. Temos ali o mesmo sentido, que é vertical para baixo. Então, força 1 é igual a 4,3 N, força 2 é 4,6 N. Então, colocando na fórmula, vamos lá. FR igual a F1 mais F2. Por quê? Porque está no mesmo sentido. Então, FR igual a 4,3 mais 4,6. Resultado, 8,9 N. E na vertical para baixo, porque os dois estão para baixo. E mesmo se fosse diferente, ia prevalecer a força maior. Mas no caso aqui, os dois estão no mesmo sentido. Beleza? Vamos para a última questão. Sentido oposto. O que a gente tem que fazer? Subtrair. Colocamos na fórmula. FR é igual a F1 menos F2. Então, vamos lá. FR é igual a 6 menos 4. Resultado, 2 newtons. Só que aí, qual foi a que prevaleceu? A força 1, que era 6 newtons. Então, vai ser horizontal para a esquerda. Beleza, gente? Então, esse foi o exercício que a gente passou na aula passada. Agora, vocês vão copiar os exercícios para a gente resolver amanhã. Lembrando que a gente está apenas revisando. Semana que vem a gente vai estar trazendo conteúdo novo, tá beleza? Então, vamos lá, olha só. Uma bola de boliche de 2 kg sofre a ação de uma força resultante de 10 N. Qual será a
aceleração adquirida pela bola. Copie no caderno e resolvam isso, que amanhã a gente vai estar aqui corrigindo. Bora ver quem vai acertar. Próximo. 2. Uma estante está em repouso sobre um plano horizontal e liso quando sofre a ação de uma única força de intensidade igual a 8 newtons e adquire a constante de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Determine a massa da estante. Copie isso daí no caderno, tentem resolver, para amanhã a gente está corrigindo também. Outro. Um caixote de 20 kg está parado em superfície plana horizontal quando a força 100 newtons é aplicada. Determine a aceleração adquirida. Beleza? Então, esses 3 probleminhas para vocês estarem resolvendo em casa. Lembrando que vocês podem olhar o livro, lembrem das fórmulas e tentem resolver isso aí. Então, amanhã a gente vê quem acertou, beleza? Então, por hoje é só mais uma revisãozinha. E até amanhã que a gente vai estar resolvendo esses exercícios, beleza? Então, um abraço e até mais. Bem-vindo, sétimo ano, à nossa aula de História. Vamos então aí fazer mais uma atividade, colocando o nosso conhecimento em prática aí no caderno de atividades de vocês. Vocês irão aí fazer as páginas 39 a 42, tá bom? Caderno de atividades de vocês de História, referindo aí Brasil colonial, a sociedade açucareira. Então, vamos lá para nossa atividade Brasil colonial e a sociedade açucareira, no capítulo 12 do caderno de atividades. Vamos lá. Na primeira questão, nós temos aí sobre o cultivo da cana-de-açúcar no Brasil colonial e a produção de açúcar aí no século XVI. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, na primeira questão, a extração do pau-brasil garantiu maior rentabilidade econômica para Portugal que a produção mais do que a produção do açúcar, verdadeiro ou falso? Letra B, a montagem do engenho e a aquisição da mão de obra eram baratas, o que facilitou a produção do açúcar no Brasil colonial, verdadeiro ou falso? Na questão C, os engenhos de açúcar foram implantados na região nordeste porque nela havia clima e solo propícios ao cultivo do açúcar, verdadeiro ou falso? E na letra D, apesar do forte incentivo da elite colonial na produção, o açúcar não se tornou aí o principal produto de exportação da colônia portuguesa. Então, é verdadeiro ou falso aí? Na questão 2, os versos a seguir, de autoria desconhecida, são comumente cantados nas rodas de capoeira em todo o Brasil. Pisa no maçapé e escorrega. Quem não sabe andar, pisa no maçapé e escorrega. Pisa no maçapé e escorrega. Pisa no maçapé e escorrega. Quem não sabe andar, pisa no maçapé e escorrega. E nós temos as questões. Qual é a relação entre o termo maçapé citado nos versos e a produção da cana-de-açúcar no período colonial brasileiro? Na letra B, considerando que você sabe sobre a escravidão no Brasil e as atividades de trabalho e de lazer dos escravizados, construa uma hipótese sobre a origem desses versos. Na questão 3, nós temos aí as afirmativas. Então, você vai ver aí, a respeito da cana-de-açúcar, analise as afirmativas a seguir. A cana-de-açúcar é uma planta nativa do continente americano.
o açúcar era considerado uma especiaria na Europa e também era utilizado como remédio. Na 3, mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ao território brasileiro por volta de 1530. E a 4, os portugueses não tinham experiência anterior no cultivo da cana-de-açúcar. Aí você vai ver quais são as verdadeiras para marcar, tá bom? Na questão 4, ele vai pedir para você analisar o mapa e depois responder as questões. Em qual região da colônia havia maior número de engenhos no período? E na B, que fatores explicam o maior número de engenhos na região? Na questão 5, ele vai pedir aí para que vocês leiam o texto a seguir. Os escravos são as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles não é possível fazer conversa e aumentar fazenda, mas ter engenho corrente. Aí vocês vão ver qual é a que está correta aí em relação ao texto, tá? A questão 6, eu deixei de bandeja para vocês, já deixei respondida para vocês. Encontre no caça-palavras o nome de 6 produtos fabricados no Brasil colonial e vendidos aí internamente no comércio triangular. Então essa daí tá bem facinha já, né? Açúcar, algodão, tabaco, aguardente, carne, couro e leite. Então as palavrinhas que vocês vão marcar no caça-palavra de vocês. Ah, professora, a senhora deixou mais fácil respondida? Sim, as outras também estão fáceis porque estão todas relacionadas ao nosso conteúdo, tá bom? E aí na questão, seguindo a questão 7, você vai completar o texto com as palavras do quadro. Livres, patriarcal, senhor do engenho, terras e escravos. Na questão 8, você vai ler as questões e vai marcar aí quais são as corretas. Na questão 9, você vai completar as palavras aí sobre a economia no período colonial. Você vai marcar V para a verdadeira e F para as questões falsas. E na última questão, entre as manifestações culturais no Brasil colonial, vocês vão colocar aí a respeito desse assunto. Faça o que se pede. Letra A. É correto afirmar que os festejos no Brasil colonial tinham diferentes influências étnicas? Justifique sua resposta. E na letra B, aponte um exemplo aí deste festejo no Brasil colonial, explicando algumas de suas características. Nós vimos todo esse conteúdo aí nas nossas aulas de história. Então, agora vocês vão colocar aí o conhecimento de vocês em prática, respondendo aí as questões, tá bom? Aí nós temos até a 10. Na próxima aula, nós vamos fazer a correção de todo esse conteúdo. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula.